Boa noite a todos. Eu sou a Sandra, da SOS Alergia, que é um prazer imenso estar com todos vocês. Nessa semana, no dia 1º de junho, a SOS Alergia completou seus 16 anos e eu vou ter a honra de fazer um bate-papo muito especial com a doutora Luciana Sgarbi, que é uma infectologista muito conhecida aqui da minha cidade, Marília. Doutora Luciana Sgarbi, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Fiz esse convite quando você estava correndo bastante, preparando a cidade para a chegada, né, para uma possível chegada do coronavírus. Graças a Deus tá bem controlado, né? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Sandra. Realmente, né, Sandra? É uma delícia estar aqui com você e num momento tão especial, né? A SOS Alergia está de parabéns, são longos anos de trabalho, de experiência, de expansão, então tem mesmo é que comemorar. Obrigada. E vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje a gente está também entrando na nossa 10ª live, né? Desde que a pandemia chegou no Brasil, nós começamos entrevistando vários alergistas, nutricionistas, uma psicóloga, e falamos no meio das conversas sobre alergias um pouquinho sobre o coronavírus. Hoje a gente vai ter um foco muito especial em cima dele, até porque muitas cidades do Brasil elas estão abrindo novamente o comércio, retomando o comércio, inclusive aqui em Marília, né? E isso tem um lado bom, pensando na questão econômica, né? Existe a possibilidade de haver uma retomada econômica, mas também gera preocupações e tem gerado muitas preocupações em várias pessoas, porque pode aumentar o número de casos, pode aumentar o número de óbitos, né? E você está bastante envolvida aqui na nossa cidade nessa questão de precaução, né? Da prevenção mesmo, porque eu te acompanhei, e também do preparo para uma possibilidade um pouquinho pior, né? Mas antes da gente falar sobre o coronavírus, eu queria fazer uma pergunta. Luciana, doutora Luciana, fala um pouquinho de você. Por que você decidiu fazer medicina? Por que fazer infectologia? De onde você veio? Conta um pouquinho para gente. É até interessante porque o sotaque vai me denunciar, então já vou falar. Então, eu sou baiana, Sandra. Eu nasci numa cidade do interior da Bahia, então eu não sou praiana, eu sou de Vitória da Conquista, uma cidade linda. Aí cresci em Salvador por conta dos estudos e nós somos de uma família muito grande, somos 8 filhos. E aí o primeiro fez medicina, o segundo foi medicina, o terceiro foi medicina e foi assim. Mas eu já me via com vontade de fazer medicina desde, eu acho que meus 13, 14 anos. E quando fiz medicina, no 4º ano, começou a epidemia da AIDS, né? Eu era 4º ano de medicina. E eu tive um professor que tinha ido aos Estados Unidos para ver os primeiros casos, que na época nem sabia, né? Nem chamava-se AIDS. Quando ele voltou para o Brasil, ele deu uma aula, eu fiquei encantada. Eu falei, eu vou fazer isso, eu vou ser infectologista. E daí formei na Bahia, na Universidade Federal, fui para São Paulo, que eu queria, né, fazer uma residência num hospital assim, que tivesse mais recursos, porque a Bahia, naquele momento, a universidade estava numa situação difícil, tivemos greve, enfim. Aí, o que acontece? Casei com um paulista, né? E o paulista que eu casei, que estamos casados até hoje, há mais de 32 anos, 33, paulista ama a Bahia para passear, mas para morar, poucos vão para lá para ficar. Aí, acabei a residência, viemos para Marília, porque nós decidimos que queríamos ficar ligados à universidade. Na época, Marília tinha espaço para a minha área, tinha espaço para a área dele, que é endócrino.
Então, nós viemos. Estamos aqui desde 1991. Em 91, entramos na FAMEMA. Eu já me aposentei como docente da infectologia da FAMEMA. Hoje estou no meu consultório, tenho 2 filhos lindos. Adoro o que eu escolhi, adoro o que eu faço. Faria tudo novamente, Sandra. Faria medicina, faria infecto, né? Viria para Marília, que cidade acolhedora. Legal, que legal conhecer um pouco da sua história. Eu também amo a cidade de Marília, não nasci aqui, nasci em São Paulo. Meu pai nasceu aqui, né? E retornou com a gente pequenininho, porque ele queria que a gente tivesse qualidade de vida. Então viemos com 2, 4 e 6 anos, bem pequenininhos, né? Amo a cidade e a SOS Alergia nasceu aqui em Marília. É, eu tenho muito orgulho de dizer, né? Porque a gente está no interiorzinho, né? Mas temos excelentes universidades, como você disse, né? Inclusive a FAMEMA é uma referência, né? Temos a Unimar também de medicina e esse é o momento em que os médicos estão fazendo um papel muito diferenciado das vidas, né? Então, fica de novo um agradecimento, um elogio, uma honra aos profissionais da saúde, não somente médicos, mas todo mundo que está salvando, desde dos porteiros, das pessoas que fazem a limpeza, as enfermeiras, todos vocês estão fazendo um trabalho incrível. E a infectologia não é uma profissão que as pessoas costumam falar no dia a dia, né? A gente vê muitas dermatos que cuidam de beleza e tal, né? Mas esse é o momento da infectologia, né? Tem tempo que a gente vem com a infectologia por conta de dengue, lá atrás H1N1, problemas com a febre amarela, vacinas novas que surgiram, infecção hospitalar, todo dia na televisão, né? Uma nova bactéria multiresistente. E é uma especialidade, Sandra, muito nova, se você considerar as outras especialidades, né? Então, a especialidade que a doenças tropicais já era mais antiga, mas a infectologia, infecção hospitalar, que eu trabalhei esses anos todos, é uma área muito interessante, muito. Eu ficava, na época da FAMEMA, entusiasmando os alunos, né, para fazer infectologia, porque é uma especialidade que você lida desde o bebê recém-nascido até o velhinho, bem velhinho. Ele tendo infecção, né, a gente se envolve e a gente troca figurinha com todas as especialidades. Então, a gente vê infecção com ortopedia, infecção com a neurologia, infecção com a cardiologia. Não tem monotonia, nem no hospital, nem no consultório. Então, é uma área muito interessante. Você se correlaciona com todas as pessoas no hospital. Então, você falou desde o pessoal da limpeza, a gente tem que orientar, até com o diretor, para você ter verbas. Então, é muito motivante, sabe? É muito... Algumas pessoas, sabe, Sandra, lá atrás, falavam, mas Luciana, infecto, você não tem medo de pegar uma meningite? Eu falo, eu tenho medo de subir num poste e trocar uma lâmpada. Por quê? Porque tudo que você é treinado, você, né, faz as coisas com mais atenção. Eu digo que é mais fácil pegar meningite ou covid ou qualquer outra doença fora do hospital, da enfermaria de infectologia ou fora do consultório do que no consultório. Porque a gente sabe com quem a gente está conversando, o que está acontecendo. Mas é muito especial a infectologia. Eu sou uma apaixonada. Isso é maravilhoso. Eu conversei com várias pessoas apaixonadas pela alergia, que tem relação, inclusive, né, com o nosso sistema imune, né? Então, por exemplo, nós que somos apaixonados pela alergia alimentar, mas não só ela, respiratória, o contato, quando a gente entra em contato com alérgeno, o nosso sistema imune ele reage de diferentes formas, né? No caso da alergia alimentar, ela pode atingir o trato gastrointestinal, pele, parte respiratória, ou até causar, por exemplo, uma anafilaxia. No caso do Covid, como é que o nosso corpo responde quando a gente entra em contato com esse vírus? Quais são as principais Sandra, características?
Sim. Ó, deixa eu só fazer um comentário antes, né? Como infecto, a gente recebe muitos pacientes alérgicos. E a descoberta acaba sendo com o infectologista, a gente devolve, às vezes, para o pediatra ou para o clínico, né? Porque vem com problemas de repetição, situações de repetição, infecções respiratórias de repetição, alterações do trato intestinal, e a gente vai ver que, na verdade, o pano de fundo era um quadro alérgico. Então, quando o vírus, Sandra, penetra em nosso organismo, né, por via inalatória, né, nós respiramos aquele material contaminado da gotícula de um outro paciente, né, ou quando a gente inocula nos olhos, na narina, na boca. Eu costumo dizer que vírus não tem asas para voar, né? A gente ou respirou ou nós nos contaminamos. Pele íntegra não pega vírus. Nós não cumprimentamos as pessoas, não é porque o vírus vai entrar na nossa mão e vai nos adoecer. É porque se eu não higienizar as mãos, em algum minuto eu vou coçar os olhos, eu vou levar a mão à boca e vou adquirir o vírus. Então, esse vírus, quando ele entra no nosso corpo, ele tem receptores nas células epiteliais, principalmente pulmonares. Por isso que o estrago é maior pulmonar. Mas a primeira porta de entrada são as vias respiratórias. Então, o paciente vai ter o quê de manifestação clínica? Desde o nada até o tudo. É um leque muito grande de manifestações. Felizmente, a grande maioria, 85%, e isso eu queria chamar a atenção, porque as pessoas, quando tem esses sintomas que eu vou falar, ela não se imagina com Covid, porque na imagem que as pessoas têm que Covid é aquele paciente entubado nas terapias intensivas. Então, eles seguem a vida normal, estando doente e transmitindo, porque ele tem uma febre, que pode ser febre baixa, febre alta ou com calafrio, mas pode ser sem febre. Dor de garganta, então, que pode ser uma dor importante como uma dor leve, mas habitualmente sem secreção, sem pus. Então, ele vai olhar a garganta, ele vai ver uma garganta vermelha e dolorida para deglutir. Chama muita atenção a tosse seca. Dificilmente o Covid é aquela tosse carregada, como a gente vê no paciente que tem sinusite, que obstrui nariz. Não, normalmente é uma dor de garganta, uma tosse seca, febre, calafrio, dores no corpo e dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma que também chama muita atenção. Quando eu estou descrevendo esse paciente, eu acho que você está pensando, Luciana está confundindo com a dengue. Dengue que dá dor de cabeça, dor no corpo, dor, né? Febre, para você ver como as coisas são parecidas. E os pacientes começam assim, e às vezes a dor de garganta vai lá pelo terceiro, quarto dia. E olha que interessante. Às vezes esse paciente com febre, que nem se sente com Covid, ele nem pensa, porque ele está com aquela imagem da UTI, se ele for fazer um exame de sangue, pode parecer uma dengue. Porque o hemograma costuma cair os leucócitos, cair os linfócitos, também ter uma queda de plaqueta. Então, o paciente que chega pode confundir também quem não está muito atento aos sintomas. E sintomas menos frequentes, diarreia, rush cutâneo, alterações mais importantes cardíacas, e o avançar, que é o quadro de falta de ar, cansaço para respirar. O paciente não fala de espineia, né? Ele vai dizer assim, doutor, eu estou cansada ou cansado. Aí você pergunta, mas você tem falta de ar? Ele fala, não, eu não tenho falta de ar, eu tenho uma canseira. Aí você vai, quando você anda, quando eu ando, então é muito interessante, que é como se tivesse um peso na caixa torácica, que ele fosse inspirar profundamente e ele não consegue. Né? Isso numa minoria de casos, né? Em torno de 15% a 20%. Essas são as manifestações mais comuns da Covid.
Então, e é interessante, você tocou no assunto que me pega em cheio, dengue. Comentei com você, né, que meu pai deu um susto na gente. Na verdade, assim, aqui no nosso bairro tem muita gente que eu conheço que pegou dengue, inclusive 4 familiares. Eu tenho um irmão pediatra, a esposa dele que é professora, minha mãe, uma idosa de 72 anos, apesar de que super jovem, e meu pai também. Só que o do meu pai, como ele tá também com uma outra doença, ele estava tomando um medicamento, ele não teve o sintoma de febre, por exemplo. E aí, o meu irmão, minha mãe e minha cunhada foram no hospital fazer o exame e viram que estava com dengue. Meu pai não quis ir, né? Graças a Deus, era um feriado, acabou o medicamento dele, e aí ele caiu no banheiro, né? E percebeu que tinha alguma coisa estranha. Demorou um dia para contar para a gente. Na segunda, eu levei ele para o consultório, né, do geriatra, e o geriatra olhou e falou: não é por causa da falta de medicamento, não. Vai para o pronto-socorro fazer o exame, porque eu acho que ele está com dengue. E aí, quando a gente foi, a situação estava bem grave, foi piorando, foi internado, foi piorando, e ele quase morreu por causa da dengue. Era para ele ter morrido, se ele não tivesse ido para o hospital, né? A gente vive aqui em Marília, em algumas outras cidades, um surto também de dengue. E o susto que eu levei no dia que eu fiquei sabendo que a minha mãe estava com febre meu Deus, será que pegou coronavírus? Foi assim um desespero inexplicável que eu senti naquele momento, né? E um alívio quando eu soube que era dengue. Olha que loucura, senti alívio porque minha mãe e meu pai estavam com dengue, né? Mas realmente tem sintomas que são parecidos como a febre, né? Queria que você falasse também, depois a gente vai falar mais, né, da questão do coronavírus, falasse um pouco da dengue, conversando, né, com uma pessoa que a gente conhece em comum. Eu fiquei sabendo que tem vacina contra a dengue, eu não sabia, juro que eu não sabia, né, e a gente podia ter prevenido. Se você puder falar um pouquinho disso também, talvez vale de alerta para muita gente e cidades que estão tendo esse surto de dengue também. Então, né, Sandra, essa coisa da febre agora, a gente tem que ter cuidado, porque no momento de uma pandemia de corona, tudo vira corona. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes é dengue, que é uma doença que nós temos que pensar, nós estamos há quase 90 dias, né, parados, e a dengue crescendo em vários municípios, como você falou. Então, eu acho interessante até fazer esse paralelo, como cada um de nós, neste momento, temos que ter a nossa responsabilidade social. Por quê? Assim como a dengue não vai ser controlada pelo poder público somente, assim a coronavírus. Cada um tem que ter a sua responsabilidade de limpar a sua calha, de ver o seu quintal, de ver as suas plantas, porque essa é a nossa responsabilidade como cidadão. E assim como a coronavírus. Não adianta o governador, o prefeito tentar segurar o máximo e depois vamos ver a economia se cada um de nós não tem essa responsabilidade. E a vacina da dengue, Sandra, é uma vacina que foi sonhada, trabalhada durante mais de 20 anos. E ela saiu no comércio há cerca de 5 anos. É uma vacina da Sanofi Pasteur. E é uma vacina de vírus vivo, que tem, então, o vírus da dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então, ela vai nos imunizar dos 4 subtipos da dengue, sorotipos da dengue. Só que é uma vacina que tem algumas limitações. Primeiro, ela não pode ser tomada em quem não pode ser aplicada em quem não teve dengue. Por quê? Porque a resposta a essa vacina fica pequena. O indivíduo que não teve dengue, ao tomar a vacina, ele não faz uma resposta robusta, não faz uma resposta protetora. Então, é para ser administrada em quem já teve dengue, para, ao ter contato novamente com outro vírus, estar protegida para não ter a dengue aguda grave, antigamente chamada de dengue hemorrágica, né? Outra limitação da vacina é que
os estudos ainda não liberam para menores de 9 anos, nem os acima dos 45. Ainda estamos aguardando as publicações de efetividade e segurança nas faixas etárias mais extremas, né? Mas nessa faixa etária, uma vacina segura e que pega um público que mais adquire dengue. A dengue é mais frequente na pessoa mais jovem que está ali trabalhando do que no idoso, como no caso do seu pai. Quem vai ter uma mortalidade maior são os idosos, por conta da idade, dos outros problemas de saúde, mas é mais frequente no jovem. Então, não tem uma perspectiva para os próximos 2, 3 anos de uma outra vacina, então é a única vacina que se dispõe. E as pessoas, como você, não sabem, né? Não tem uma divulgação assim muito ampla. O único estado que comprou esta vacina para fazer gratuita na rede pública foi o estado do Paraná. O estado do Paraná foi, então, um grande piloto brasileiro público. Ele fez a aplicação em, acho que 33 municípios que tiveram um absurdo do número de casos de dengue. Então, eles aplicaram nessa população, prevendo que na próxima epidemia eles teriam uma grande quantidade de dengue aguda grave, dengue hemorrágica, né? Então, eles vacinaram essa população. Então, eu gosto desse seu comentário, porque nós estamos entrando no inverno, onde começa o pico de H1N1, né? E ainda estamos em campanha do governo de H1N1, uma campanha que está sendo muito bem feita, muito bem realizada, muito cuidadosa, que foi feita praticamente porta a porta para os idosos, para não ter aglomeração. Então, a logística da campanha de H1N1 no Brasil é algo de primeiro mundo, é uma coisa que nós temos que ter orgulho, né? Porque são previstas vacinar no Brasil 85 milhões de pessoas. É um país, né? Você pega a Alemanha, quantos habitantes? Eu acho que mais ou menos isso. Então, a logística no Brasil é impressionante, mas vamos entrar, né, na época do H1N1. Estamos passando pela Covid no Brasil com mais de 33 mil mortes, com quase 600 mil casos. Então, a gente não imaginava, né? Ontem foi o recorde de mortes, mais de 1.300 mortes num dia. Acho que foi um dos países que teve maior número de morte num dia só. E a dengue, que vários municípios de vários estados brasileiros, né, estão sofrendo também com a dengue. Então, lembrar, então, que a dengue tem vacina e que nós estamos, neste momento, com 3 epidemias em curso, 3 riscos, né, importantes para as pessoas. Excelente a sua fala. Eu não sabia, e não sabia também que existia um grupo, né, definido por idade que podia tomar. Eu já ia falar, pai, mãe, amanhã, tomando vacina, eles não podem, né? E no caso do meu pai, é realmente a segunda vez que ele pega, né? Então, foi um susto muito sangue grande. Doce. Pois é, mas assim, uma coisa interessante na sua fala é a questão, quando você vai dar as dicas, né, de olha, cuida do terreno, cuida dos vasinhos, né, essa prevenção que deve ser tomada por todo mundo, por quê? Porque a responsabilidade não é só comigo, é com o meu próximo. Né? Esse olhar é importante. Essa conversa eu tenho tido com os meus filhos o tempo todo. Né? E tive que ter com meu pai, porque ele queria sair fazer arte para trabalhar, porque ele ainda trabalha. E eu falei para o meu pai, falei, pai, eu vou falar o que eu falei para as crianças ontem. E eu chorei com meu pai para fazer ele pensar um pouquinho, né? Eu falei, quando alguém vomita, ela se suja, porque ela vomita perto dela, ela se suja, mas ela também suja quem está ao redor. Eu falei, e falei para os meus filhos, né?
O cuidado com relação ao coronavírus ou tantas outras doenças é esse. A gente tem que ter esse olhar de eu vou me sujar, mas eu também posso sujar quem está ao meu redor. E quem está ao meu redor geralmente é quem eu mais amo, né? Então, se eu não tomo cuidado ao sair na rua, eu vou numa balada, porque tem uma festa, eu não estou nem aí, eu sou jovem, não vai acontecer nada comigo, né? E esse monte de argumento que a gente vê algumas pessoas usando demonstra um certo egoísmo, por quê? Porque é quase um vômito, né? Que eu me sujo, mas eu esqueço que ao meu redor existem outras pessoas e eu posso sujar e essas pessoas estão se cuidando, mas não adianta nada ela se cuidar se eu não me cuido. Com a dengue é a mesma coisa, se meu vizinho não cuida do terreno dele, o pernilongo voa, né? Se eu não cuido no coronavírus e saio e vou para balada, mas os meus pais estão se cuidando, eu volto para minha casa, de repente eu sou jovem mesmo, e a estatística mostra que a mortalidade é menor, né, com jovens e crianças, mas exatamente aquelas pessoas que eu mais amo vão pagar um preço muito alto, né? Então, pensando nessa questão, que dicas você pode dar para as pessoas, né? Principalmente considerando o fato de que as cidades, várias cidades estão reabrindo o comércio. Que cuidados devem ser tomados? Então, Sandra, essa sua fala é muito importante, né? Todo mundo teve que dar uma parada obrigatória, mas parece que as pessoas viraram crianças esperneando, né? Quando a gente fala para o filho, faz alguma coisa, e se o filho não faz, a gente ali tem uma autoridade, né? E a gente exerce essa autoridade e faz. E os adultos ficaram esperneando, sem querer entender que essa pausa foi e é necessária, né? Ela é necessária porque as pessoas estão demorando muito de compreender que este vírus ele é diferente do que nós já vivemos. É diferente porque ele tem uma capacidade de transmissão muito importante. Uma pessoa vai levando a 2 ou a 3 ou a 4 ou a 5 pessoas contaminadas, a depender do momento epidemiológico. Então, quando você pede para eu me dar dicas, para eu falar de dicas, eu fico pensando, né? Como convencer adultos? Ou que tarefa difícil. Convencer adultos não é uma tarefa fácil. E aí eu me remeti, nesse período da Covid, à época que começou a AIDS. Nós passamos já 33 anos, eu me formei em 87. Então, quantos anos se passaram para que as pessoas entendessem que tem que mudar comportamento, que eu tenho que usar preservativo sim, que eu tenho que proteger o outro, né, e a mim. Então, as pessoas, aos poucos, têm uma mudança de comportamento. E a Covid veio para mexer no nosso comportamento de uma forma muito aguda. Então, a gente tinha uma vida a 1000 por hora, né? Porque trabalha, porque tem que ir lá, e de repente tem que parar. E aí as pessoas espernearam. Não só por isso, mas porque também tem um impacto econômico que a gente também não pode desprezar. Mas essa teimosia e essa dificuldade de compreensão faz com que a gente estica essa corda no limite da tensão. Então, eu fico pensando que essas confusões todas é medo que as pessoas não sabem denominar. E acaba ficando tudo com muita raiva, com muita tensão e com muita briga e querendo achar responsável e querendo achar um culpado e querendo apontar erro de A ou de B. Na verdade, é angústia, é medo, é preocupação, aquele mesmo sentimento que você teve quando você falou: meu Deus, meu pai está com Covid e os idosos têm um risco maior. É mais ou menos isso. Então, como que a gente tem que pensar?
para poder agir. Primeira coisa, temos que ter autoestima boa, né? Porque eu só vou cuidar do outro se eu cuidar de mim. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que não lave as próprias mãos, como é que ela vai ter respeito ou cuidado quando ela tossir, quando ela sair? Eu tenho que pensar que eu gosto da minha vida, que eu vou procurar cada vez mais ser uma pessoa melhor e me amar mais. Aí eu me cuido. Aí eu estou me cuidando, aí eu vou cuidar do próximo. Como aquela coisa do avião, máscaras automaticamente cairão. Não é assim? Coloque a sua primeiro, depois dê atenção. Então vamos voltar para si, vamos denominar, eu tenho medo sim. E o medo é ótimo, porque se a gente não tem medo, a gente faz coisas que não deveria fazer. Só que a gente, daí, não pode ter extremos. Um lado nega, imagina, que coronavírus, eu vou sair, não tem nada disso. E o outro lado exagera em tudo. Por que eu estou começando por aí? Porque a gente vê o exagero de lavar, 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 e vai no supermercado, pega a compra e lava a compra, tira a compra e toma banho e lava a cabeça todo dia. Não precisa ser desse jeito. Então, eu vou sair, eu levo a minha máscara, porque esse momento é de uso de máscara. Se eu vou de ônibus, né, ou se eu vou a pé, eu devo colocar um pouco de álcool gel num frasco pequeno ou álcool a 70, né? Porque eu posso ir de carro, posso ir de metrô, posso ir de ônibus, posso ir a pé. Eu tenho que saber que nesse momento eu tenho que levar alguma coisa para higienizar as mãos. E todos podem ter alguma coisa. É possível que você, né, consiga, porque 1 litro de álcool a 70%, ele custa em torno de 4, 5 reais. E dá vários vidrinhos pequenos. Então, se a pessoa gostar de si, dá para pôr um álcool gel num frasquinho. E a máscara, que para todos nós que não estamos, no momento, exercendo uma ação da saúde, pode ser de pano, eu vou levar e usar essa máscara. E sempre que eu sair do transporte público ou que eu vou descer em algum lugar, eu já peguei muitos objetos. Maçaneta, peguei dinheiro, comprei passe do ônibus, do metrô, enfim, eu já contaminei as minhas mãos. Mas eu não estou com Covid, porque a minha mão foi contaminada. Então, calma. A mão foi contaminada, eu lavo as mãos. E outra medida importante é o distanciamento, que quanto mais próximo, a máscara não vai ser tão efetiva, então eu posso tossir, respirar. Por isso que os transportes coletivos são sempre um problema nas cidades grandes. Então, os cuidados que eu tenho que ter é lavar as mãos, lavar as mãos com água e sabão sempre, e quando eu não tenho álcool gel, máscara e distanciamento. Fora dessas 3 recomendações, muita coisa na internet que estão deixando as pessoas muito angustiadas. Então, eu vou ao supermercado, eu faço a compra, ponho a compra no carrinho. Do carrinho, eu ponho na esteira, volta para o carrinho. Do carrinho, eu vou guardar na minha despensa. Acabei tudo, eu vou higienizar as mãos. Eu não tenho necessidade de lavar item por item. Então, tudo bem, vão falar, mas Luciana, todo mundo fala, o vírus fica vivo em superfícies, né? Ele fica horas em superfície. Mas eu preciso pegar a superfície e levar para o meu olho ou para a minha boca. Então, se eu fiz isso, peguei no dinheiro, peguei da compra, eu dirigi, eu toquei o celular, eu vou higienizar as mãos, higienizar com frequência o meu computador, eu vou higienizar com frequência o meu celular, a bancada do meu consultório, onde todas as pessoas se debruçam. Eu não sei se eu respondi, se me fiz entender. Então, eu acho que a gente não pode, não deve negar e sair colocando as pessoas em risco. E você usou uma imagem muito importante, que quando eu me sujo, eu sujo o outro. Quando eu me contamino, eu contamino o outro.
e nem o exagero da dor, do sofrimento, da angústia. Porque nós levaremos um tempo nessa caminhada, né, Sandra? Então, a gente tem que cuidar do emocional, temos que cuidar da família, temos que cuidar do outro. Se a gente fica nesse nível de angústia, nós vamos descompensar nossa pressão, nosso diabetes, nós vamos comer excessivamente, né? Então, a gente tem que procurar diminuir esse pique, essa tensão, dar nome ao medo, né? E enfrentar o nosso inimigo, mas com atitude, né, correta. A gente precisa buscar equilíbrio na nossa vida, né? É super importante que a gente tenha equilíbrio em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, inclusive naquilo que a gente busca ouvir e ver, né? O cuidado também com as fake news, o cuidado que a gente tem que tomar com aquilo que a gente lê e a gente põe no nosso coração. Porque tá todo mundo à flor da pele, né? Então, às vezes você fala algo que não era para ser tão grande, ou você escuta, porque você também pode estar alterado. E uma faísquinha vira uma fogueira gigante, né? Mas legal as suas dicas. Eu queria um pouquinho mais de dicas e orientações, por exemplo, grupos de risco, um fumante. Que cuidado que eles podem tomar e que riscos estão envolvidos, por exemplo, nas pessoas que fumam. Certo. Então, vamos pensar nos grupos de risco. Foi uma lembrança importante, né? Curiosamente, logo que começou a pandemia, Sandra, meus pacientes HIV ficaram desesperados. Doutor, e agora? Em pânico. E eu falei para eles, calma, vocês não estão no grupo de risco, né? Quem ficou principalmente no grupo de risco são os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, as puérperas e pacientes com câncer em quimioterapia. Então, são asmáticos, especialmente os asmáticos mais graves, porque são pessoas que já têm um comprometimento, né, no seu pulmão, e daí a doença pulmonar é a situação mais grave na COVID. Então, essas pessoas têm um risco não de pegar mais, elas têm um risco de, ao pegar, ter uma evolução mais grave, tá? Então, não tem uma população que tem um risco maior de pegar. Mas você tocou no fumante. Lembra que a gente falou, o fumante faz aqui. Então, a chance dele não estar com a mão higienizada antes dele ter acendido o cigarro e levado à boca, aumenta o risco dele de se contaminar. E o pulmão de um fumante é um pulmão mais comprometido do que um pulmão de um não fumante. Então, essas pessoas, cuidadosamente, o Ministério da Saúde apontou para que as leis trabalhistas fornecessem a essas pessoas uma liberação de trabalhos onde tem uma exposição maior com pessoas para que elas não tenham um risco maior de pegar no trabalho, por exemplo. Essas pessoas foram redirecionadas nos setores do trabalho para ficarem mais protegidas ou até saíram temporariamente de seus trabalhos. Agora, tem dicas que é importante, né? Nós trabalhamos em salas, às vezes, com várias pessoas. Reorganizar a sala para que o fluxo de ar, porque agora no inverno a gente fica com tudo fechado, porque vem o frio, vem o vento, a gente se agasalha, a gente tende a ficar mais juntinho. Então, eu sempre, quando a gente encontra, eu chego no consultório, as funcionárias, às vezes ela vem me contar alguma coisa, eu abro os braços. Essa é a distância, porque você põe o seu braço para mim e eu até você. Estamos num bom distanciamento, com máscara e um bom distanciamento. Porque o brasileiro é muito afetivo, né, Sandra? Então a gente chega, a gente quer abraçar. Há quanto tempo que a gente não abraça um amigo, né? Então a gente fala oi com uma piscada,
um beijo e um abraço, ou então um cotovelinho, né? Ou então um pezinho. A gente foi descobrindo outras formas de cumprimentar. Então, a gente tem que pensar, no trabalho, é possível que você modifique. Por exemplo, até na nossa casa, eu tenho um risco maior, né? Eu tenho filhos, os filhos estão em casa por conta de que estava tudo parado. Até na mesa do almoço, nós modificamos o jeito de sentar. Já que a gente está sem máscara, vamos sentar mais distante, né? Senta aqui, você senta lá. Eu só beijo os meus filhos nas costas agora, né? Porque eu fico preocupada, não é o medo de cada um? Eu penso, e se eu adquiro a qualquer momento, eu também posso levar para minha casa, assim como todos os profissionais da saúde, né? A gente vê todos os dias profissionais adoecendo e ninguém está livre. Mesmo que a gente faça tudo aparentemente correto, podemos ter falha na correria, na pressa, não ver. Então, é importante que você chegue no seu ambiente de trabalho e olhe, né? As cadeiras estão muito próximas, vamos separar, vamos colocar uma cadeira, amor, outra cadeira, amor, né? Para que tudo fique mais distante. Ver se está disponível o álcool em gel. Telefone, que é fixo, ou mesmo que sai, se ele está sendo higienizado, se é só seu, ou se várias pessoas usam. Eu falo, outro fala. O celular não pode usar o álcool em gel, tem que ser o álcool a 70. Então, você tem que realmente higienizar o celular com frequência, porque o dia inteiro é ferramenta de trabalho para todos, teclado de computador. Agora, veja, mora em prédio, vai apertar o botão. Essa questão, eu acho que tira o foco. O foco que a gente tem que ter é higienizar as mãos com frequência. Senão a gente fica meio, né? Porque senão as pessoas falam, eu não posso. Tem pessoas que saem de luva para ficar com a mão assim. Calma, sua mão está aí e ela vai por longos períodos te pertencer. E a gente vai ter que aprender a higienizar as mãos. Antes da Covid, antes de eu me aposentar na FAMEMA, esse era o meu trabalho. Eu era responsável pelo controle de infecção hospitalar. Então, nos últimos 20 anos, porque antes eu ficava em outro setor, o meu trabalho era fiscalizar, observar e cobrar que médicos, alunos, residentes, funcionários de toda a natureza higienizassem as mãos. Porque mesmo nós que somos profissionais da saúde, é tanta coisa que a gente tem que fazer, que às vezes você está escrevendo no computador, já sai, vai assistir um paciente, você higienizou as mãos antes? Você higienizou as mãos depois? Então, eu acho que a Covid vai trazer também muitas coisas para as nossas vidas que vão ficar boas, né? E eu acho que uma delas é o respeito, é para enxergar o outro, é ter empatia com o outro, porque é uma situação que todos têm que seguir o mesmo caminho. Porque se você faz, se seu marido faz, mas se a funcionária que está te ajudando em casa não fizer, quebra tudo, né? Então, eu confio nas minhas meninas de trabalho, que elas estão fora do ambiente de trabalho, seguindo as recomendações. Elas confiam que eu estou seguindo as recomendações. Pode acontecer, mas se acontecer porque eu fiz tudo certo, é uma coisa. Mas se acontecer porque eu fui no churrasco, juntei toda a minha vizinhança para, né? Ela vai ficar, nunca vai me perdoar, porque ela vai pegar, eu posso adquirir, transmitir, ela pode não ter nada, mas a mãe pode falecer. Então, toda vida é importante. Então, eu acho que a empatia, que é, na linguagem religiosa, talvez a misericórdia,
que é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, né? Tenha misericórdia, é uma palavra muito linda, né? Que é a mesma coisa de empatia. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu sinto assim, que eu olhar para você e pensar, não, eu não posso fazer. Eu não posso, porque eu sou responsável também, né, por todos que estão ao meu redor. Eu digo, eu não posso adoecer. Eu sou importante para minha família, para os meus amigos, para mim, para minha profissão. Então eu tenho que me cuidar. Por isso que começamos essa fala, que a gente tem que voltar para cá, cuidar daqui. Aí a gente está pronto, né, para olhar para o outro. É isso mesmo, muito boa a tua fala. Essa questão, né, da empatia, do respeito, é fundamental. E aí eu olho, por exemplo, para países como o Japão, eu só tenho cara de japonesa porque eu sou brasileira, já estou de terceira geração, mas quando eu fui em 1995, eu fiz um estágio lá, eu fiquei impressionada, porque por exemplo, eu ficava olhando minha tia arrumando lixo, ela tirava pegava a caixinha do leite, enxaguava até sair toda a sujeira, desmontava, dobrava. E assim fazia com todo o lixo. Quando eu saía na rua, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que já andavam de máscara. E eles não andam de máscara porque eles não querem pegar uma gripe, porque eles estão gripados e não querem passar para o outro, né? Então, essa questão de respeito com o próximo, eu espero que a gente também consiga viver mesmo, porque se a gente conseguir trazer isso para a nossa cultura, a cultura do brasileiro, que é essa miscigenação, né? Essa mistura de raças tão linda, a gente vai conseguir fazer com que esse país que é tão rico em minerais, tão rico em pessoas, né, tão rico em tudo, ele seja rico também na bondade, no respeito para com o outro. Porque quando eu me respeito e respeito o outro, e se cada um fizer isso, a gente com certeza vai construir um país melhor, né? Espero, né? Eu acho que pode ser uma esperança para nós, né? Que a gente tenha realmente isso de bom com com essa pandemia tão ruim, né, que ela traga boas lições para a gente, né? E bater nessa tecla da questão do respeito e da empatia, da misericórdia, né? Se a gente parar para pensar, as pessoas que estão dormindo na rua, que não têm o que comer, que foram afetadas profundamente, né, na questão econômica. Nós, empresários, fomos muito, muito, muito. Tenho amigos fechando o negócio, tenho amigos desesperados, né? E essa palavra misericórdia, ela é muito importante. Como é que eu olho com compaixão para o meu próximo e penso na dor dele e tento ajudar naquilo que for possível tiver no meu alcance? O frio está chegando, campanhas do agasalho acontecendo. Hoje eu recebi a ligação de uma pessoa lá da Associação Comercial de São Paulo e ele disse para mim: Sandra, você tem alguma ideia para dar para a gente? Porque a gente está cheio de doação de cobertores e roupas. Só que não estamos tendo voluntários, porque as pessoas estão com medo de pegar Covid com as roupas que estão vindo de um monte de lugar, né? E aí, correndo o risco de ficar com um monte de roupa guardada em igrejas, em galpões, né? O julho passar, agosto chegar com o calor dele e aquele monte de entulho que vai virar, né? Não sei se vai dar certo, né? A ideia que eu dei era, será que a gente não consegue falar com uma rede de lavanderias, né? E de repente eles fazem essa boa ação ou cobram bem mais barato, né? Porque eles têm todo o cuidado e o procedimento, já estão acostumados com esse tipo de lavagem, embalar, né? Mas são cuidados que têm que ser tomados, né? E com base na misericórdia, na compaixão, na empatia, né? Muito legal a tua fala, viu? Eu queria que você falasse também um pouquinho de cuidados que a gente pode ter. Eu sei que você já falou da questão da organização dos espaços, né, no trabalho. Então, voltando para a questão da retomada do comércio, Marília, por exemplo, voltou, né?
e algumas cidades estão se preparando. Como é que a gente organiza os ambientes de trabalho? Algumas orientações, eu sei que várias pessoas sabem, mas essa questão do distanciamento, do atendimento, das mesas nos locais que eu não sei, eu acho que eu ouvi alguma coisa, eu não tenho certeza. Isso deve estar acontecendo agora, tá? Não sei se realmente deu certo essa liberação de restaurantes para Marília. Tinha sido, mas eu recebi um pouquinho antes da nossa live uma notícia dizendo que barraram. Então, não sei agora em que pé está. Mas se os restaurantes puderem voltar, em algum momento vão poder, quais cuidados práticos a gente pode tomar com restaurantes, bares, comércios que vendem roupas, cosméticos e produtos de forma geral? Você pode dar algumas dicas? Sim, Sandra. Eu penso que o lojista, o comércio de uma maneira geral, eu acho que seria muito interessante que ele designasse uma pessoa que ficasse atenta, primeiro, porque as pessoas vão entrando e elas vão, brasileiro, nós gostamos muito de pegar, né? Então, se você vai em outros países, você não pode tocar muito nas mercadorias, né? Aqui a gente gosta de pegar, escolher. Então, é importante para ter a noção do número de pessoas que entram em determinada loja. A depender do tamanho da loja, só vai entrar uma, duas, a depender do tamanho, 10, 12. Então, tem que ter alguém administrando esse olhar. Então, porque senão a loja está aberta, as pessoas vão entrar e vai todo mundo. Daqui a pouco, dentro da loja, tem mais gente do que fora. Então, é importante que o lojista, falando de lojas e departamentos e comércio de uma maneira geral, ainda tenha esse cuidado de observar se a pessoa entrou de máscara, tem alguém que na entrada já ofereça o álcool para a pessoa que vai entrar e tenha mais ou menos a noção de quantas pessoas já estão dentro da loja. E essa questão do pegar no artigo, experimentar, né, é muito complicado. Então, eu fico imaginando, como é que a gente comprava maquiagem, né? A pessoa vem e testa e passa. Esse tipo de atitude vai ter que mudar. Então, a pessoa vai ter que ter um mostruário, olhar, e aí um pega, outro pega. Então, acabou naquele balcão de atendimento, ela escolheu, ela tem que já sair dali com a mão higienizada. Então, em cada setor de atendimento, a pessoa que vai atender aquele cliente, ela já tem que ter uma noção de que para que a gente não tenha impacto no aumento do número de casos, e para que a gente não tenha abertura e fechamento, que nós tenhamos a conduta correta. Porque não é de responsabilidade apenas do governo, ou do governador, do prefeito, é de todos nós. O prefeito que é o melhor para a cidade, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista econômico, né? Então, quando o prefeito fala, nós já estamos há 70 dias, é uma situação bem difícil de sustentar. E aí ele olha para a saúde, ai meu Deus, mas também estamos no momento de ascensão do número de casos. Então, eu penso que tem que chamar cada um de nós, cidadãos. Olha, nós estamos juntos. Se nós queremos que a economia alavanque, né? E se a gente quer que a saúde, tem que colaborar. Mas eu tenho dó dos governantes, que eles pedem, né? Eles falam, mas aí eu vejo os adultos esperneando, negando e não querendo agir. Então, eles querem aberto, mas não querem pagar o preço dessa abertura. Tem um preço. O preço dessa abertura é que eu vou ter limitações, talvez de horário. O público, eu estou falando, não o dono do estabelecimento. O dono do estabelecimento, ele faz de tudo para que seu cliente tenha segurança, seja bem atendido. Então, a gente quer, nesse momento, a colaboração para que a gente continue aberto, né? E a prefeitura, com a vigilância, vai ficar bastante atenta
a questão da ascensão no número de casos, porque num determinado momento, a consequência é depois de 2 a 3 semanas. O que eu planto agora, como em qualquer lavoura, eu colho depois. Então, agora é um momento de muita atenção, a gente já teve essa subidinha, né? Porque o comércio estava fechado, mas estava aberto, né? Mas agora, com essa abertura, quem puder colaborar, quem estiver nos acompanhando, é importante. Então, a dica é, para o dono do estabelecimento, destinar uma pessoa a prestar essa atenção. Por que eu digo isso, Sandra? Porque era o meu papel como controladora de infecção hospitalar. O médico está trabalhando, um é cardiologista, outro é pneumologista, outro é cirurgião, um é enfermeiro, outro é atendente, está todo mundo ali focado no seu trabalho. Mas tinha que ter alguém, e era a minha equipe, né? Que eu não faço nada, ninguém faz nada sozinha. Eu e a minha equipe estávamos de olho no que estava acontecendo no entorno. Então, tem que ter alguém do estabelecimento com olho no que está acontecendo no entorno e para observar as inadequações dos seus funcionários e das pessoas que estão entrando e modificando. Olha, esse álcool gel aqui nessa mesa não funcionou. Vamos fazer de outro jeito. Ó, esse balcão aqui não está funcionando. Vamos mexer. Essa distância dessa mesa, desse restaurante, não ficou bom. E aí vai se adaptando, né? As coisas vão mudando. Eu tive a oportunidade de participar muito junto à Jato, a empresa Jato de Pompeia, nesse momento Covid, né? Na organização da pandemia, né? Eu fiquei assim como uma consultora, digamos. Mas foi muito interessante, sabe? O cuidado que eles têm. Então, assim, desde pensar o refeitório, desde pensar a máscara, a marcação na entrada. Então, assim, o dono do estabelecimento pensa, primeiro, nos seus clientes e nos seus funcionários. Porque ele, pensando aqui, e os funcionários se sentindo cuidados, treinados, eles vão atender bem e você vai ganhar clientes. E esses clientes vão, poxa, aqui estão fazendo a coisa certa. Quando eles entrarem em outra loja ou em outro comércio, eles vão começar a perceber qual é a conduta correta. Então, eu acho que tem que ter muito treinamento. Então, a dica que eu penso que é mais interessante é ter alguém que está ali, que pode ser o próprio dono do estabelecimento, mas alguém tem que estar olhando, né? Que nem um filho pequeno, se você está num churrasco, ele vai cair na piscina. Se ninguém estiver olhando, né? Tem que estar olhando. É bem interessante que na minha caminhada, por causa da SOS Alergia, eu fiz tecnologia em alimentos aqui na FATEC. E a gente tem matérias de microbiologia, né? E eu me apaixonei por essa área. E lembro que quando a gente montou a cozinha e começou a trabalhar, eu era muito, eu tenho um lado bem neurótico. Então, essa questão da higienização das mãos corretamente em todos os cantos, né? Eu tinha uma neura, então, assim, alguém entra na cozinha, é obrigatório ter um treinamento de higienização de mão. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar só com o produto, eu tenho que me preocupar com o produto que vai ser comido por uma criança. Ele tem que chegar íntegro. Então, todo mundo que passa pela SOS sabe que eu tenho essa neura. E assim, é treinar, e a gente percebe que não é por maldade, mas é aquela coisa de coloca o cotovelo na mesa, aquela coisa de coloca, larga ou pega a embalagem de produto, põe em cima do balcão que não pode, porque é um produto que estava numa área suja, tem que colocar dentro da vasilha. Então, tudo isso a gente tem que treinar e tem que bater na tecla, igual faz com criança, até se tornar um hábito, porque as pessoas não erram por maldade.
Por isso que eu falo, a gente vai ter que talvez criar uma nova cultura, essa cultura de respeito, de pensar na hora de fazer as coisas, né? Porque pode trazer consequências sérias, né? Eu vou fazer uma pergunta que a Tamires fez. Ela perguntou assim: é perigoso eu levar minha bebê para ver minha mãe hipertensa? Ah, muito legal a sua pergunta. Veja, não. Você não vai levar sua bebê para ficar na casa da sua mãe, né? A ideia é que ao invés de você dar no colo, você leva, a sua mãe vê, né? E depois vai embora, porque o bebê tá sadio, mas e ele tá isolado. Mas o problema é que adultos da casa não estão isolados. Então, essa é que é a questão. Eu não tenho ido visitar meus sogro e sogra, porque meus pais moram lá na Bahia, né? Só estamos falando por FaceTime. Mas o meu sogro e sogra moram perto. Por quê? Porque eu sou de risco. Então, você tem um bebê, você está cuidando com todos os cuidados, e você pode levar o bebê. O que eu não acho que seria interessante é esse bebê ficar lá, né? Mas ele está ali porque vai ter contato. Mas leva um bolo de milho gostoso, que agora é nós estamos perto das festas juninas. Então, assim, você pode toda semana. Ela olha, brinca, ela fica de máscara, né, com a neném, mas assim, evita pegar no colo, mas é importante esse contato, né? Eu não vejo nenhum problema. A Gisele Pantoja pergunta: não é arriscado levar as crianças para vacinar neste momento? Ai, que pergunta boa, né? Você sabe, eu agradeço a sua pergunta, porque até a Sociedade Brasileira de Imunização, ela ficou muito preocupada, porque o Brasil já vinha em queda de inúmeras vacinas já há algum tempo. Queda de vacinação de sarampo, com sarampo retornando ao Brasil. Nós estamos agora com a H1N1, né? Meningite, porque o frio acontece mais um risco de meningite, pneumonia, que agora também é uma época maior de pneumonia. E a Sociedade Brasileira de Imunização chamou a atenção. Não se deve afastar ou atrasar a vacinação de nenhum bebê ou de nenhum idoso por conta da Covid. A Covid não atrapalha a vacinação, nem a vacinação atrapalha a Covid. Então, aqui na SGAB Vacinas, como que a gente tem feito? A gente está toda paramentada, né? Porque não tem outro jeito, que a criança chora, e criança é de risco para nós. Então, a gente higieniza as mãos, é um distanciamento importantíssimo na nossa sala de espera, álcool em gel para todos os lugares. Mesmo assim, tem muitas mães que ficam aflitas. A gente vacina no carro, a gente vacina na residência. Então, assim, a mãe fala: não, Luciana, eu prefiro que venha aqui. Agenda o horário, a equipe vai, vacina na residência, principalmente os bebês pequenininhos, que a mãe não quer que saia de casa, idosos, né? Mas o importante é que a gente vacine e não atrase as vacinas, nem na rede privada, nem na rede pública. O calendário segue normalmente. E é interessante também falar que a gente fica pensando, né? Todo mundo quer uma vacina para o Covid, mas as vacinas estão disponíveis, as que tem, tanto na rede básica quanto na rede pública, e as pessoas, elas lembram da vacina quando adoece, né? Por exemplo, a vacina da dengue. É uma vacina que está há 5 anos aí, dengue acontecendo, né? E as pessoas procuram muito pouco a vacina da dengue, que é uma vacina muito importante de ser tomada, né? Aí, quando é época de inverno, tem a campanha. Esse ano eu não posso nem reclamar, que a campanha de gripe do governo e a privada, ela foi muito bem feita. Mas, normalmente, Sandra, as pessoas só vão tomar a vacina da gripe quando começa a ouvir as notícias de que morreram tantas pessoas com H1N1.
entende? Então, eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, tem que ter uma carteira de vacina com um documento guardado. Primeiro, porque o nosso serviço público de vacina é excelente e nós temos também serviços particulares, privados, excelentes. Então, a gente tem que cuidar do calendário vacinal. Porque, assim, o inverno não é só Covid, né? O inverno tem meningite, o inverno tem pneumonia, na vida de cada um tem a questão do HPV, tem a questão do idoso do herpes zoster, a vida que segue, a vida que segue. Além da vida que segue, temos a Covid, tá? Então, fala foi a Gisele que perguntou? Gisele. Então, Gisele, a vacina da SGAV Vacinas está disponível na clínica ou na sua residência. O importante é que você se sinta segura. É importante, e assim, eu acho que a ficha de muita gente caiu recentemente, porque estava havendo confusão. Eu estou com gripe, ou eu estou com dengue, ou eu estou com coronavírus, né? Então a gente vai eliminando algumas possibilidades e isso ajuda bastante. Às vezes você está com um resfriado e você vai lá para o hospital lotado, cheio de gente com coronavírus, e aí, como a gente viu, né, nas imagens, por exemplo, em Manaus, aquelas filas imensas. Nossa. E eu olhava aquilo e falava eu lembro que meu pai e minha mãe estavam aqui, né, naquele período que eles pegaram a dengue, e a gente olhando a TV, né, eu e minha mãe conversando, que monte de fila nos hospitais que tinham, nos postos, e a gente pensando, será que não tem gente que só está com uma gripe e o outro está com Covid? E eles estão na mesma fila, estava um colado no outro, porque eram aquelas filas imensas, Sim. né? E o risco de você ir pós uma gripe e voltar com coronavírus, né? Então, as vacinas, elas nos ajudam a eliminar alguns riscos, né, no meio do caminho. Sim. Tem uma senhora chamada Maria Inês Martinhão Kuzunoki, ela pergunta se já existe vacina contra o coronavírus. Oi, Marinês, tudo bem? Marinês, a procura está muito interessante. Nós temos mais de 100 vacinas em estudo, né, para coronavírus. Dessas 100 vacinas, 6 delas já estão em fase de testagem em humanos, ou seja, já saiu do laboratório, então já se tem um modelo e está se testando a sua segurança, a sua efetividade, ou seja, se ela produz anticorpos no nível protetor para a Covid. Tem 2 vacinas que estão mais avançadas, né? Uma é uma vacina inglesa, Oxford, e a outra é uma vacina americana, que é uma parceria de um laboratório chamado Moderna com um Instituto de Ciências americano, então ela é também bancada pelo governo americano. São as 2 candidatas que estão mais avançadas em fase 2, né, de testagem. Inclusive, nós temos bastante voluntários brasileiros e esse mês já, se eu não me engano, 800 ou 1.000 voluntários brasileiros receberão a vacina de Oxford, que já está sendo produzida. Eles tiveram uma política assim, enquanto a gente testa se ela vai ser realmente efetiva, nós já vamos produzindo. Se não der certo, eu prefiro perder esse dinheiro do que ter que começar a produzir, porque nós estamos falando de centenas de milhões de doses. Entretanto, essa vacina, que é a Oxford, o que eu consegui ler dela, eu também tenho muitas preocupações, porque parece que ela foi interessante para pulmão, mas ela não impediu a replicação do vírus, principalmente em mucosas. Mas vamos aguardar, vamos torcer, né? Vários medicamentos em teste, em estudos grandes no Japão, na China, Estados Unidos. Então, assim, nós temos uma perspectiva aí de alguns medicamentos que estão em teste, vacina, né? E vamos aguardar.
Eu não acredito que seja tão breve assim, mas eu torço para que sim, para que seja bem breve. É muita gente morrendo no país, né? Não dá para fingir que não está acontecendo nada, porque não dá para se acostumar com isso. É inaceitável ver tanta gente morrendo no nosso país, e não ter compaixão, né? Porque quando morre, não é só ele, né? Tem quantos ao redor que sofrem, quantas pessoas entram numa tristeza, numa depressão profunda pela perda, né? A Sandra Lopes, ela perguntou em relação à dengue. Um paciente, depois de ter dengue, deve esperar quanto tempo para se vacinar? Lembrando que é na faixa etária de. Você pode repetir mais uma vez? 9 aos 45. Quanto Né? tempo depois de pegar dengue pode se tomar a vacina? Ah, não tem tempo. Normalmente, a paciente pode sair do quadro da dengue, 10, 15 dias depois ele já pode tomar. Normalmente, nós esperamos 30 dias, não por contraindicação, mas é que a pessoa ainda demora um pouco para se recuperar se ela teve uma dengue importante. Quem teve dengue quadro leve, acabou o quadro febril, não tem tempo entre a dengue e a vacina. Ai, Mas, legal. Sandra, eu queria fazer um comentário nisso que você acabou de falar da mortalidade, né? Eu penso que ficou tanto tempo os números da China, depois os números da Espanha, da Itália, depois dos Estados Unidos, e eu tô com uma angústia muito grande que as pessoas estão se acostumando com números, né? Mas 1.300 mortes num dia só. E o que mais angustia, porque qualquer morte é terrível, mas quando você morre, como tem acontecido no Brasil e outros países também aconteceu, de você morrer porque você não pôde ser assistida, e você saber que se você tivesse sido assistida, talvez você não morresse, é maior a dor ainda do que daquelas famílias que perderam e tiveram a oportunidade de ir para uma terapia intensiva ou de ir para um hospital. Então, a situação no Brasil, ela está seríssima. As pessoas precisam entender. O que ficou muito disperso, porque na China a gente ouvia Wuhan, mas não foi só Wuhan. Foram muitas e muitas cidades no entorno. Eu li um artigo que falava de 57 milhões de pessoas em lockdown na China. Então, não era só os 11 milhões que estavam morando em Wuhan. Então, mas a informação que a gente tinha sempre pelas notícias, dos jornais, né, que era Wuhan. Quando foi na Itália, também ficou muito limitado ali aquela região norte. E o Brasil é um país muito grande. Então, a gente tem que se solidarizar, né? Amazonas, Belém do Pará, Fortaleza, o Brasil todo, e nós estamos caminhando para o que nós chamamos de interiorização da dengue, da Covid. Então, ela está seguindo o fluxo. E é natural que Bauru fosse primeiro, depois Marília e as cidades do entorno. Então, nós estamos, mesmo não considerando a abertura do comércio, nós estamos neste movimento. Então, daí, mais uma vez, a responsabilidade. Quando você falou de uma dica, eu esqueci da mais importante, que é não saia, né? O comércio está aberto, mas pense, eu preciso ir, e eu posso ir, e eu tenho que fazer o quê? O que dá para fazer por telefone? Dá para fazer. Então, assim, não é que o comércio está aberto e eu tenho que ir, eu vou lá, pago um carnê, pago uma conta, né? Não só Marília, mas em todo o Brasil. Então, eu tenho que pensar. E eu posso fazer algo por alguém para este alguém não ir também, né? Eu preciso ir de transporte coletivo ou dá para eu ir andando? Então, tudo tem que ser pensado. Todas as atitudes nossas têm consequência. É isso mesmo. Eu fiquei lembrando
de uma coisa que chamou atenção uma vez. Lembra quando teve o terremoto no Japão, o tsunami no Japão? É, eu fiquei muito emocionada quando eu li uma matéria que dizia que, então, o terremoto aconteceu lá para cima, mas o Japão inteiro, inclusive quem estava muito, muito, muito distante, em respeito às pessoas que tinham morrido, eles passaram a consumir menos, a comer menos. Por que que eu vou comer em fartura se é lá em cima que morreu? Não foi, não me atingiu. Então, em respeito às pessoas que tinham morrido, em respeito às famílias que perderam pessoas, então, o Japão todo se colocou na situação de luto, né? As filas para comprar o combustível, né? Fila certinha, todo mundo esperando para poder abastecer. Então, eu fico pensando, né? Se a gente conseguir trazer um pouco disso para a gente, diante da situação que a gente está vivendo, né? A maioria das pessoas que estão assistindo a gente está em casa, tem internet, talvez tenha o seu próprio quarto, consegue fazer um pedido por delivery, né? Sim, Mas tem gente que mora num quarto em 10 pessoas. Tem sim, gente que está morando na rua. Tem gente que sim, não tem o que comer, né? Não tem o que vestir nesse frio. Então, se a gente não se compadecer, tem alguma coisa de errada conosco, tem. né? Eu penso que sim. Eu acho que temos que refletir muito nesse período, né? E as pessoas que não podem parar, né? Olha, eu não sei, mas assim, a falta no início da Covid, quando a Covid estava começando na Itália, a gente via muito mais a solidariedade italiana e a solidariedade chinesa e a solidariedade do que no Brasil. O Brasil ficou muito conflituoso. Então, agora é a hora de baixar, diminuir conflito, né? Entender que é uma fase que a gente tem que esquecer divergências e focar na Covid. A gente tem que entender que isso é sério. Morre 100, morre 200, morre 1.300 num dia e a gente ainda não tem uma união em torno disso, né? Eu acho que eu senti a Itália mais coesa do que tem o sentido o Brasil, né? Eu acho que então uma mensagem é empatia e união, né? E a gente ouve sempre essa frase, né? Juntos nós seremos mais fortes, né? Junto tudo fica mais fácil de se resolver. É isso mesmo. É, vou fazer uma última pergunta, e aí eu estou procurando um vídeo. Eu pensei em passar o vídeo de 16 anos da SOS Alergia, mas quem quiser consegue assistir na nossa fanpage. Eu vou, enquanto você responde essa pergunta, eu vou achar um vídeo da, do, do grupo Coronavidas. Eles têm Ah, feito um trabalho fantástico aqui na nossa cidade de Marília, mas em todo o Brasil. É um casal de amigos meus que fez esse vídeo, eles fizeram um para mim também, eu né? vi o Eles têm vídeo. feito vídeos com olhar no social, né? E essa alergia, ela tem, se a gente tivesse num país onde houvesse a classificação de empreendedorismo social, até com abatimento de impostos e tudo mais, nós nos encaixaríamos porque nós fazemos um trabalho que ele tem um cunho social por trás, a vacinação também, né? É, então eles fizeram um vídeo conosco. Esse vídeo E parece que agora saiu da Bahia, não foi, Sandra? o projeto, sim, eu acho que É. sim. No Sim, vídeo a gente vai ver. aparece a minha cidade. Eu acho que eu vi esse Ai, que vídeo, eu fiquei legal, muito que emocionada. emocionante. É. E aí eu vou tentar encontrar, enquanto você responde a pergunta do Bruno. Bruno é um franqueado nosso, lá de Águas Claras, que está assistindo. E ele pediu para te perguntar qual procedimento adotar em uma empresa, interna e externamente, caso um colaborador seja afastado por suspeita de Covid-19 ou por ter Covid-19. Qual procedimento?
Enquanto isso, eu vou procurar o vídeo. Tá joia. Oi, Bruno, isso vai acontecer fatalmente em algum momento, né? Tá tendo coronavírus, uma empresa descobre uma pessoa. Esta pessoa, ela vai ser afastada durante 14 dias, né? Se ela está suspeita ou confirmada, 14 dias, até que os exames aconteçam para confirmar. Os contatos domiciliares dessa pessoa também recebem atestado, para que a gente não multiplique a disseminação. Numa empresa, é muito difícil você saber, a não ser que seja por local, se ele teve contato com os outros de maior proximidade. Fica muito difícil. Vai se fazer só uma pergunta para todos, quem está com dor de garganta, se tem alguém febril, se tem algum sintomático. Senão, a gente não vai fazer nada com os outros, né? Porque a ideia é, então, vamos testar a todos. Se você tiver a oportunidade de ter o teste rápido para testar, que eu tenho que colocar as situações. Tem situação que você disponibiliza do teste. Porque o serviço público, ele não vai ter teste para testar todos os funcionários. Sejam 10, sejam 300, sejam 1.000. Então, o serviço público de saúde só vai testar pessoas sintomáticas. Os assintomáticos que tiveram contato com esse suspeito ou adoecido, o SUS não vai ter teste. Mas se o proprietário dessa empresa disponibilizar do teste, a conduta é não testar naquele momento, aguardar pelo menos 7 dias para fazer a testagem. Porque o teste rápido é a procura de anticorpos, né? E esses anticorpos, eles vão estar ascendendo. E lá, a partir do 7º dia, ele já está no nível que você possa dosar. Então, você tem um teste rápido que você faz pela pontinha do dedo ou mesmo colhendo sangue. Então, aqui em Marília, nós tivemos uma situação de uma empresa que teve uma pessoa que adoeceu, né? E o dono dessa empresa resolveu, então, testar, né, por conta todos os funcionários, encontrou outros funcionários positivos, e esses funcionários, então, foram afastados. Mas a gente tem que considerar o cenário de uma empresa que você pode ter 100, 200, 300, 500 pessoas trabalhando numa área grande. Você não tem como testar todos. Então, a gente vai repetir para todos as medidas de isolamento, as medidas de higienização, limpar a área, né, com produto adequado, de acordo com qual é o piso, qual é a estrutura, fazer a limpeza adequada, reorientar todos os funcionários e observar o aparecimento de outras pessoas positivas ou não no decorrer da evolução. Tá, Bruno? Obrigada, Luciana. Eu vou agora compartilhar a tela, né? Você pode ir preparando suas falas finais. Eu vou compartilhar com todos, então. É um vídeo que vale a pena passar, porque ele é muito bonito, que ele tem uma lição de humanidade, disso que a gente tem falado, de compaixão, misericórdia, empatia. Eu vou começar a passar para todos poderem assistir. A gente arrecadou os alimentos, os voluntários foram levar para uma família. Ouve-se no fundo a mãe falando: filha, hoje você vai comer. Bom dia, tudo bem? A hora que você vai lá entregar o avental, a máscara, é momento de felicidade mesmo, da diretoria do hospital, de todos. Um pouquinho de cada um faz muito para alguém. O Projeto Coronavidas, ele nasceu na Bahia. Ele surgiu com makers
fazendo face shields e doando para os hospitais. Ele é nacional, movimento nacional, mas cada hub ela é independente. E quando eu vi a ideia, eles falaram assim: Marília, não tem hub, você quer montar uma hub aí? Então a gente começou esse projeto a princípio com a criação das face shields, aventais, né, máscaras, para linha de frente, que eram os hospitais mesmo, né? De repente, a gente viu que as famílias estavam em questão de vulnerabilidade. A gente viu um monte de gente precisando de ajuda. Eu falei, não, tá na hora de eu me doar um pouco. E é também uma alegria estar podendo ajudar as pessoas. É um sentimento muito bom. E foi aí que surgiu, poxa, vamos arrecadar alimento, vamos fazer drive-thru, vamos envolver o bombeiro nisso. Isso daí foi bacana, essa mobilização, essa energia, esse atendimento humanitário. É muito bonito. Corrente do bem mesmo, para ajudar, né, as pessoas. Vem muita novidade por aí, muita coisa boa. Diante dessa organização que a gente está fazendo, eu acredito sim que o resultado vai ser a união de identidades de Marília e a gente precisa continuar trabalhando. Vamos apagar esse incêndio juntos. Quanto faz bem pra gente o doar sem esperar nada em volta. A hora que você entrega assim, a felicidade da pessoa, aquele olho brilhando, te move, né? Uma equipe toda por trás, muita parceria. As entidades que se voluntariaram, que estão conosco, os empresários, os voluntários, todos os colaboradores. Se não fosse cada uma das pessoas participando, a gente não teria tudo isso que a gente tem hoje. Isso não tem preço. Nossa, é lindo. É emocionante, né? É emocionante, viu? Aí a gente vê frutos, né? Frutos da Covid. Essa mobilização, essa união, né? É um projeto belíssimo. Quando eu vi esse filme, eu fiquei muito tocada. Eu acho que Desculpa, gente, eu acho que continuou o YouTube aqui funcionando. Luciana, desculpa. Os imprevistos que eu falei para você quase não teve, né, agora. Pode continuar falando, é emocionante, né? Não, o vídeo é emocionante. Eu já tinha assistido e fiquei muito, muito feliz dessa ideia ter nascido na Bahia e ter se disseminado para tantas outras cidades e ter chegado em Marília. E aí, no final, né, foi tão benéfico que isso está já dando outros frutos e uma perpetuação depois. É isso mesmo, sabe, Luciana, que tem uma coisa bem interessante, né? Eu tenho alguns amigos em Recife e eu fui fazer um treinamento. Eu amo o Nordeste, né? Eu já te falei várias vezes. Eu fui fazer um treinamento de empreendedorismo social, voluntariado em Recife, que é hoje considerada a capital nacional do voluntariado. Eles têm até um voluntariômetro que fica numa avenida, né? E eu acho que
a gente fala do calor, né, do povo nordestino, mas esse calor ele vem do coração e boas ideias saem de lá, né? Talvez também porque lá se sente muito forte dores profundas, né? Você tem muita gente rica e também tem muita gente não é nem pobre, né? Assim, vivendo na extrema pobreza, né? Essa discrepância é muito forte quando você vai para essas regiões. E a bondade, ela flui também dessas questões, né? E tem trabalhos lindos lá em Recife, maravilhosos, trabalhos premiados. Esse amigo meu foi chamado pelo Papa, o Papa quis conhecê-lo por causa dos Nossa. projetos que ele tem feito, né? E saber que o o Coronavidas nasceu na Bahia é muito bacana também, né? E chegou aqui em Marília, né? Que estão fazendo um trabalho lindo. Parabéns, né? A equipe do Coronavidas de Marília, juntamente com os bombeiros que fazem parte. Trabalho muito bonito. Eu faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora e, junto com o Conselho do Jovem Empreendedor e a Associação Comercial, a gente ajudou na última campanha para levantar fubá e feijão, né? E é muito legal, por quê? Porque é um pouquinho que eu dou com um pouquinho de outros que viram um montão, que supre uma necessidade que sozinho seria quase impossível de fazer, né? Então, a bondade, quando compartilhada, ela permite que milagres aconteçam, né? Mas, Luciana, foi uma delícia, o tempo voou, eu acho que eu ficaria mais um tempão conversando com você. Muito obrigada pelas dicas, né? Se você quiser dar uma última palavra para todos. Eu então queria agradecer, Sandra, imensamente esse momento que a gente ficou aqui. Eu estou super de boa, tranquila, conversando. E eu queria passar para todos que estão assistindo o Covida. O Covida é um 0800 que está sendo coordenado pela FAMEMA. E eu não tenho de cabeça aqui para passar, mas se você entrar Covida, você vai encontrar esse 0800 e você pode, então, tirar dúvidas sobre a Covid, de sintomas, de exames, locais de atendimento, complicações, qualquer dúvida, né? Quem atenderá você está capacitado para te orientar, para te explicar. Então, a gente quer divulgar bastante essa ação, que também é voluntária, né? Esse 0800 é um projeto voluntário, onde os estudantes do último ano de medicina e do último ano de enfermagem da FAMEMA, com orientação dos professores, estão atendendo a população de Marília e região. Então, às vezes, é uma pessoa que não quer ir ao hospital, não quer ir ao posto de saúde, mas está ali sofrendo com essa dúvida. Liga no 0800 do Covida. Está muito lindo as propagandas, ajudem a divulgar. E a última mensagem é que acreditem que o coronavírus é uma situação séria, importante, e que temos que nos unir e seguir as orientações da ciência, para que a gente possa passar essa fase com menos dor, menos sofrimento para todos nós brasileiros. Um abraço, Sandra, muito obrigada. Muito obrigada também, eu achei o número, né? Quem quiser entrar em contato ou quiser anotar é 0800 186 4633. 0800 186 4633. Covida, projeto Covida, ele funciona das 7 da manhã até as 19 horas e de sábado e domingo das 10 às 14 horas, até domingo, tá? Das 10 às 14 horas. Parabéns, FAMEMA e todos os parceiros. Eu acho que esse é o lado bom, né, que o coronavírus traz, a possibilidade de parcerias surgirem, da bondade surgir, do voluntariado renascer, do olhar para o próximo, né? E não nos esquecemos do olhar para a gente, porque se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do outro, como você disse, né, doutora Luciana? Muito obrigada.
por dispor do seu tempo, do seu conhecimento para compartilhar conosco. Obrigada a todos também que estão aqui, que passaram esse tempo com a gente, né? Deus abençoe muito as suas vidas e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.